Então, vamos lá, microscópios a postos. Hoje, a gente vai embarcar num verdadeiro safari patológico para explorar as muitas faces do ameloblastoma. E olha, é um tumor odontogênico que é tão complexo quanto fascinante. Ok, esse aqui é o nosso roteiro de hoje. Primeiro, o básico. O que é o ameloblastoma? Depois a gente mergulha fundo nos diferentes padrões que fazem dele, sabe, um quebra-cabeça tão interessante para o diagnóstico. Certo, vamos começar pelo começo, né? O que define um ameloblastoma? Vamos traçar as características essenciais dele. Bom, a chave para entender o ameloblastoma está na origem dele. Pensa assim, é um tumor epitelial que, quando a gente olha no microscópio, ele imita o órgão do esmalte. Sabe, aquela mesma estrutura que forma os nossos dentes? É como se fosse uma arquitetura de células que, sei lá, esqueceu o que deveria fazer e começou a se multiplicar sem controle. Ok, então já sabemos o que ele é. Agora, onde que ele costuma aparecer? O habitat natural dele, por assim dizer. A grande maioria dos casos é do tipo intraósseo. O que isso quer dizer? Simples, que ele cresce dentro do osso, seja na mandíbula ou na maxila. Essa aqui é a forma que a gente mais vê, a convencional, que também pode ser chamada de sólida ou multicística. Basicamente, as células se juntam formando umas ilhas ou uns cordões. E olha, é quase regra ter áreas císticas juntos, sabe? Às vezes são microcistos pequenininhos, às vezes são espaços enormes. Pensa nesse tipo como o modelo padrão, a base para todas as outras variações que a gente vai ver agora. E agora que a coisa fica boa de verdade. Nosso safari começa para valer. Vamos mergulhar de cabeça nas 6 principais variações histológicas, ou, se preferir, nas 6 personalidades que esse tumor pode ter. Cada uma delas tem um jeitão único, e entender isso é fundamental para o diagnóstico correto. Vamos começar com o padrão folicular. Esse aqui é o clássico, sabe? O ameloblastoma de manual é a apresentação mais comum e a que mais lembra, de longe, o órgão do esmalte original. Olha só essa estrutura. A gente vê essas ilhas de células epiteliais bem desenhadinhas, né? Na borda, na periferia, tem uma camada de células mais altas, colunares ou cúbicas, bem arrumadinhas, que lembram muito os ameloblastos. E no meio, no centro, o tecido é mais solto, com umas células que parecem estrelinhas. Essa área a gente chama de retículo estrelado. Essa organização toda é a assinatura do padrão folicular. E aqui está o pulo do gato, o detalhe que todo patologista busca, a famosa cara de ameloblasto. Repara bem, o núcleo da célula ali na periferia, ele se afasta da base, da membrana basal. Parece que está fugindo dela, sabe? Essa característica tem um nome, polaridade reversa, e ela é um sinal importantíssimo para o diagnóstico. Certo, agora vamos virar a página. A arquitetura aqui muda completamente. O padrão plexiforme, ele deixa de lado aquelas ilhas bonitinhas e organizadas para adotar uma estrutura bem diferente. A diferença para o folicular é gritante. Em vez daquelas ilhas isoladas, o plexiforme cria cordões longos de células que vão se conectando, se anastomosando, formando uma verdadeira rede. Parece até um emaranhado de rios. E o tecido em volta, o estroma, também muda. Ele é bem mais frouxo, mais vascularizado. Beleza, terceira variação na nossa lista, o padrão acantomatoso. Pensa assim, ele pega a base do padrão folicular, mas, pau, adiciona um plot twist bem no meio das ilhas. Olha só que interessante essa transformação. A gente parte de um padrão folicular normal, clássico, daí bem no centro daquelas ilhas acontece uma coisa chamada metaplasia escamosa. O que é isso? As células do meio se transformam, ficam parecidas com as células da nossa pele. E o resultado? Elas começam a produzir queratina, exatamente a mesma proteína do cabelo e das unhas, ali bem no meio do tumor. Ok, vamos para a próxima. E aqui, o que define o padrão não é tanto a organização, a arquitetura, mas sim uma mudança radical que acontece dentro da célula. É o padrão de células granulares. O que acontece é o seguinte: o citoplasma da célula, que geralmente é mais limpinho, fica lotado, entupido de grânulos bem grosseiros. E quando a gente cora a lâmina, esses grânulos ficam com rosa bem forte, bem vivo. Por isso o nome técnico é eosinofílico. Essa aparência toda granulada é tão óbvia que acaba dando nome para essa variação. Agora, o padrão dismoplásico, esse é diferente de todos os outros, porque o protagonista da história não é o epitélio, é o estroma, o tecido que fica em volta dele.
Dá uma olhada nisso. O estroma, o tecido conjuntivo, é super denso, lotado de colágeno. É tanto, mas tanto colágeno que ele literalmente espreme, comprime as células do tumor. Elas acabam virando uns cordõezinhos finos e irregulares. E isso, claro, vira um desafio para o diagnóstico, porque aquelas características clássicas do ameloblastoma ficam todas escondidas no meio dessa fibrose toda. E chegamos na nossa última variante intraóssea, que por sinal é a mais rara, o padrão de células basais. A aparência dele pode enganar, viu? Lembra até outros tipos de tumores. A palavra-chave aqui é uniformidade. O tumor é feito de ninhos sólidos de células todas muito parecidas, que lembram as células da base da pele, por isso o nome basaloide. Qual a grande diferença para o tipo folicular? Não tem aquela parte central mais frouxa, o tal do retículo estrelado. Aqui é tudo bem mais compacto, mais homogêneo. Ufa! Bastante coisa, né? Vamos dar uma respirada e organizar as ideias. Essa tabela aqui resume de forma bem clara os 6 padrões que a gente acabou de ver. Olha que legal o contraste, por exemplo, entre o folicular, com suas ilhas num estroma denso, e o plexiforme, com os cordões num estroma mais solto. É uma bela cola para a gente não se perder. Bom, já exploramos todos os tipos que crescem dentro do osso. Agora vamos dar uma olhada numa variante que é definida não pela aparência, mas pela localização, o ameloblastoma periférico. Então qual é a grande sacada aqui? Não é a cara das células, mas o endereço delas. O ameloblastoma periférico, como o próprio nome já diz, aparece na gengiva, no tecido mole, fora do osso. E o mais interessante é que no microscópio ele pode ter a cara de qualquer um daqueles padrões que a gente já viu. A boa notícia é que o comportamento dele costuma ser bem menos agressivo, justamente por não estar dentro do osso. Certo, a gente passeou por todas essas variações, o que nos leva a uma pergunta fundamental. Tá, mas e daí? Por que é tão importante saber diferenciar tudo isso? Olha, identificar o padrão histológico correto é o primeiro passo, e é um passo gigantesco. É isso que vai guiar o tratamento, que vai ajudar a gente a ter uma ideia de como o tumor pode se comportar, mas a histologia é só uma parte da história, uma peça nesse quebra-cabeça. Isso nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Além do que o microscópio nos mostra, o que mais define o futuro de quem tem um ameloblastoma? Que outros fatores, sejam eles genéticos, moleculares ou clínicos, vão ditar o prognóstico e, quem sabe, o futuro do tratamento?